sempre uma alegria enorme poder compartilhar uma porção das Escrituras. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. Faremos a leitura do verso de número 12. Evangelho segundo nos escreveu João, evangelista João, capítulo 8, verso de número 12. Um texto muito conhecido. Vamos voltar a nossa atenção para esse versículo. Diz assim a palavra do nosso Senhor. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quero repetir. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração? Pai bendito, clamamos a Ti, Pai. Pedimos a Ti que essa luz que está em Ti brilhe em nós, Pai, nessa manhã, mais uma vez. Continue brilhando, continue acesa em nós. Teu fôlego nos sustente. Que a Tua boa mão continue recaído, Pai, sobre nós. E que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes nesse momento para que a gente ouça com muita atenção o recado que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Não permita que a gente se distraia, Pai, com coisas superficiais, com aquilo que não é importante, mas nos ajude a estar atento a Ti, estar com nossa atenção, nosso coração colocados em Ti, Pai, porque nesse momento é o momento de sermos edificados pela Tua palavra. Então, que seja um tempo realmente de edificação para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos muito próximos do Natal. E como você sabe, Natal é esse tempo onde a gente decora as coisas, fica tudo mais colorido, fica tudo mais bonito. Eu, pessoalmente, gosto muito desse período do ano. Acho que, na verdade, é o período do ano que eu mais gosto. Gosto de ver, acho muito bonito ver as decorações, e por sinal, nossa igreja já está aqui linda, decorada, essas luzes, esse pisca-pisca. Israel aprendeu a falar pisca-pisca, então ele está, às vezes ele pede pisca-pisca. Então, assim, é muito bonito, eu gosto muito desse período do ano. Mas eu tenho a impressão que, para além da decoração, para além de toda essa questão estética, né, que a gente vê nesse período do ano, eu tenho a impressão de que vai se aproximando o Natal, conforme o Natal vai chegando, de alguma maneira, de algum modo, as pessoas vão ficando um pouco mais sensíveis. Eu não sei se você tem essa impressão também. Parece que elas vão ficando mais fraternas, parece que alguma coisa vai movendo no nosso coração, que a gente começa a perceber um pouco mais de sensibilidade nas pessoas. As pessoas se comovem mais em participar de projetos sociais. Então a gente vê campanhas solidárias com um pouco mais de intensidade, cestas básicas, pessoas se mobilizando para oferecer presente para crianças carentes. Eu acho isso muito bonito, acho isso muito importante, inclusive. Há também um outro aspecto que me chama muita atenção nesse período do ano. Uma certa disponibilidade a estar mais perto das pessoas que a gente realmente ama. A gente se organiza em confraternizações. Então a gente está junto com o pessoal que a gente trabalha, a gente se mobiliza para fazer festas, encontros, amigo oculto. Eu descobri recentemente que tem um outro tipo de amigo oculto também, que parece que uma oração que uma pessoa fica fazendo durante um tempo, e quando ela entrega o presente, ela fala: estava orando por você. Muito interessante, achei essa proposta. Então parece que as pessoas vão se mobilizando um pouco mais para estarem mais juntas.
para estar com pessoas que elas amam, com a família. Elas se esforçam um pouco mais, eu tenho a impressão, de organizar encontros. Isso tudo eu acho muito bonito nesse período do ano. Mas se tem uma mensagem que sobrepõe tudo isso que a gente vê nesse período, é uma verdade que a Bíblia coloca diante de nós. A verdade de que a luz de Jesus, a luz que é o próprio Deus, ela continua brilhando e inundando as nossas vidas. Natal, na verdade, é isso, né? Mais do que todo esse movimento que a gente faz, Natal nos é esse encontro. Natal nos é essa lembrança de que Deus nos visitou, que Deus decidiu andar e viver conosco. Deus, em um momento, em algum período da história, veio ao nosso encontro, se fazendo um de nós. É assim que a Bíblia nos fala sobre o nascimento de Jesus. Mais do que um bebê, um ser humano, era o próprio Deus nos visitando. Era o próprio Deus entre nós. Natal é Jesus entre nós. Natal é o período de lembrarmos dessa visitação especial da paz de Deus. Essa luz que brilha de Jesus, que ilumina as nossas vidas. Ele veio. Mas há também um outro aspecto que a gente encontra nesse texto que nós lemos, e eu queria destacar isso nessa manhã com você. Existem duas coisas que João registra aqui nessa fala de Jesus. Versículo 12. Quero ler novamente. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está falando sobre dois aspectos da sua vida: da sua natureza e do caráter da sua missão. Jesus está aqui ensinando e deixando muito claro quem de fato ele era. Porque você precisa ter em mente que, naqueles dias, não era tão simples reconhecer Jesus como Filho de Deus, como nós hoje entendemos. Eles não tinham a Bíblia toda nas suas mãos. Eles estavam vivenciando aquele processo. Eles estavam no meio da história. E sempre que a gente está passando pela história, vivenciando a história, a gente tem um olhar muito pequeno das coisas. A gente não consegue olhar com amplidão, com uma perspectiva maior, quando a gente está dentro da história, vivenciando a história. O nosso olhar é reduzido, a gente só consegue ver aquilo que está muito na nossa frente. Às vezes nem isso, às vezes tem alguma coisa que está tão nítido e a gente não consegue ver, porque tem outras coisas ocupando, nos distraindo. Não era diferente com os judeus daqueles dias. Não era tão fácil reconhecer Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como enviado do Pai, como nós hoje temos em mente com muito mais facilidade. E Jesus, então, por vezes, reafirmava a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza. Quando ele percebia que havia muita discussão sobre quem de fato ele era, ele sempre voltava e repetia a sua identidade, a sua natureza. Há inclusive um relato quando Jesus reúne seus discípulos e pergunta para eles: quem estão dizendo que eu sou? Que Jesus sabia que as pessoas tinham dificuldades em reconhecê-lo, ou reconhecer a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza. E ele pergunta então para os discípulos. Muitas pessoas começam a dizer, estão dizendo que o Senhor é um profeta, o Senhor é Elias, Jeremias, e começam a citar nomes de profetas que os judeus tinham em grande estima naquele período. Mas Pedro, que está ali entre esse grupo, faz uma confissão e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu quem era Jesus. Pedro entendeu quem de fato era Jesus. Que não era apenas um profeta, que não era apenas um mestre, um grande sábio, alguém que tinha poder para realizar milagres, não. Antes disso tudo,
ele é o Filho de Deus, e Pedro foi ali então agraciado por Deus. Pedro teve os seus olhos abertos para reconhecer quem de fato é Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você de fato já reconheceu quem de verdade é Jesus? Você já passou por essa experiência de entender a verdadeira natureza de Jesus? Parece uma pergunta simples, mas não é. Porque muitas pessoas se aproximam de Jesus para receber aquilo que ele pode oferecer. Não poucas vezes a gente vê pessoas buscando a Jesus, se aproximando, frequentando espaços como esse, porque estão pedindo alguma coisa para Jesus. Senhor, me abençoa. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma cura. Quando a gente tem essas demandas na vida, a gente fica mais suscetível a voltar o nosso coração para Deus. Quando alguma coisa nos inquieta, mexe com a nossa saúde, parece que a gente se abre para experimentar alguma coisa nova de Deus. Mas uma pergunta precisa ser feita. O que a gente faz quando as coisas estão em ordem? Quando a gente está com o nosso emprego, quando a gente está com a nossa saúde, quando a nossa família está ali minimamente equilibrada, quando as coisas estão funcionando, o que a gente faz em relação à nossa atenção para Deus? A gente continua olhando para Jesus e dizendo: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, eu continuo te seguindo. Ou a gente vira as costas para Deus e diz: agora eu estou num momento bom da minha vida, eu quero usufruir aqui. E a gente de alguma maneira ignora a presença de Jesus. Essa é uma reflexão necessária para nós cristãos, para você que já teve uma experiência com Jesus. O que é isso que está no seu coração, que fundamenta a sua fé, que dá sentido à sua fé? E mais do que isso, o que é no seu coração que você percebe que sustenta a sua existência? Porque o maior propósito de Deus para as nossas vidas, guarde isso no seu coração. O maior propósito de Deus para a sua vida é fazer a vida do Filho, a vida de Cristo, florescer no seu coração. Deus nos abençoa de muitas maneiras. Deus derrama das suas bênçãos sobre nós de muitas maneiras. Mas há um grande propósito de Deus para nós, para cada um de nós. O grande propósito de Deus é gerar em nós a vida do Filho. É fazer florescer em nós o Espírito de Jesus. É nos tornar cada vez mais parecidos com o Filho. Que a gente sempre precisa ter em mente que Jesus é a matriz do ser humano. Jesus é o homem, é o ser humano que Deus criou a humanidade para ser. Quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo para o homem o tipo de ser humano que Deus criou para que nós fôssemos. Jesus é a matriz da humanidade. Quando Jesus olha para nós, homens, ele vê Jesus. É por isso que ele nos recebe, inclusive. Porque ele vê em nós a face de Jesus, a face do Filho. Ele vê sobre nós o sangue, nos cobrindo, nos lavando, nos purificando. O que significa dizer que quando Deus olha para a sua vida, o que ele vê é Jesus em você. Por isso que o maior propósito de Deus é produzir em nós, fazer florescer em nós a vida do Filho. E é por isso que a gente precisa entender a natureza de Jesus. Mais do que alguém que pode fazer milagres por nós, é alguém que quer fazer vida em nós.
É alguém que quer fazer habitação em nós. É alguém que quer transformar o nosso coração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É alguém que quer fazer em nós um tipo de ser humano, um tipo de gente que glorifique a Deus. Porque nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Nós não conseguimos glorificar a Deus com o nosso empenho, com as nossas forças. Isso não é tão difícil de perceber. É só você olhar cuidadosamente para o seu coração, para a sua vida, e você vai perceber manchas, limitações, falhas. É por isso que a gente precisa de um Salvador. Você já se fez essa pergunta? Por que eu preciso de um Salvador? Por que a igreja, ao longo da história, fala de salvação? Nós precisamos de um Salvador? Nós temos uma resposta aqui nesse versículo. Para que a gente não ande nas trevas. Ele nos deu vida. Ele é a luz do mundo. E luz, você sabe, na metáfora bíblica, representa a vida, plenitude de vida, aquilo que nos move à verdade. Que verdade é essa? A verdade de sermos feitos à imagem do Filho. A verdade de que Deus está trabalhando os nossos corações, formando em nós o caráter de Cristo. Isso é luz. Isso é sair das trevas. Isso é experimentar a vida a partir do novo homem, que Paulo vai falar. Queria propor a você uma reflexão. Você percebe a vida de Jesus pulsando no seu coração? Quando você olha para a sua própria vida, você consegue identificar esses resquícios da vida de Jesus em você? E isso não tem a ver com o fato de nós pecarmos ou não. Porque, como diz a Bíblia, nós somos pecadores. E por sermos pecadores, é impossível não pecarmos enquanto estivermos aqui nessa realidade. Então nós pecamos, como já disse um grande teólogo, pecamos porque somos pecadores. Não porque escolhemos somente pecar. Também escolhemos pecar. Mas antes disso, há esse impulso no nosso coração que nos move para esse lugar de rebeldia contra Deus. Então, por vezes, erramos. Então, não é por sermos perfeitos que a gente vai experimentar a vida de Cristo Jesus aqui nessa existência. Haverá um tempo que essa plenitude da perfeição será uma realidade. Mas enquanto estivermos aqui, teremos essa luta. Paulo vai falar sobre isso, essa luta contra a carne. E a pergunta continua. Você percebe em você a vida de Cristo florescendo no seu coração? Você crescendo? Você mais sensível à voz de Deus? Você mais desejoso de comunhão, de relacionamento com Deus? Você servindo, abrindo mão do seu conforto? E se colocando disponível a abençoar pessoas com os dons que você tem, com os talentos que Deus colocou sobre você. Você percebe? Você percebe alguma coisa de Jesus pulsando no seu coração? Você percebe o desejo de abençoar pessoas? O desejo de cada vez mais construir uma vida bonita diante de Deus? O desejo de estar atento a Jesus. Você percebe isso? É isso que significa ter a vida de Jesus pulsando nos nossos corações. Não é porque somos perfeitos, mas é porque com as nossas falhas,
Deus continua trabalhando em nós. Esse foi um método de Deus. O método de Deus é nos usar, a despeito das nossas falhas. Caso fosse o contrário, não teria lugar em Deus para nenhum de nós. Todos pecaram, diz o texto bíblico. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Então não é porque somos perfeitos ou não. Não é essa a discussão. A discussão é, ainda que com as minhas fragilidades, limitações, eu percebo Jesus sendo gerado no meu coração. Percebo essa luz, que é Jesus, iluminando a minha existência. Como é que a gente vai identificando isso? Já mencionei algumas. A partir daquilo que a gente vai valorizando na vida. Vai dando mais valor, vai entendendo o sentido das coisas. A partir daquilo que a gente decide abraçar ou a partir daquilo que a gente decide deixar para trás. É assim que a gente vai experimentando da vida de Jesus nos nossos corações. Não é necessariamente porque a gente está na igreja todo domingo. Eu falei isso, tem gente que se aproxima de Jesus, mas não entende a natureza de Jesus. Por isso a importância de entendermos de fato quem é Jesus. E se tem algo que a gente precisa trazer todos os dias para os nossos corações, é isso. É a natureza de Jesus. É olhar para Jesus e reconhecer que Jesus é Deus entre nós. Eu lembro que esse foi justamente o ponto que eu tive uma experiência profunda com Deus. Fui criado na igreja. Minha memória de infância é na igreja. Igreja pequena, igreja sem ar-condicionado, igreja de chão batido de terra. Alguém aqui teve essa experiência assim também, dessas igrejas muito simples? Aquele calor, literalmente, mas também aquele calor humano. A Roberta ali levantou a mão. Algumas pessoas vivem retiro em CIEP. Alguém passou por isso? Só eu? Raquel, algumas pessoas. Retiro em CIEP, gente. Faltava água, você tinha que levar prato, talher de casa. Eu vivi isso aí tudo. Foi muito bom, inclusive. Tenho memórias muito boas desse período. Então, minha infância e minha adolescência foi no ambiente da igreja. Mas isso não era suficiente. Não é suficiente estar perto de Jesus. É preciso ter uma experiência com Ele. É preciso que Ele nos toque. Há um relato bíblico, quando Jesus, algumas pessoas levam um cego até Jesus. E esses amigos, essas pessoas que levaram o cego até Jesus, pedem para Jesus curá-lo. Senhor, cura esse homem, ele é cego. Curiosamente, Jesus não cura imediatamente aquele homem. Jesus pega na mão daquele homem, tira aquele homem do meio da multidão, leva aquele homem para um lugar mais afastado. Passa saliva na terra. Pega aquela terra úmida, passa nos olhos daquele homem. Aquele homem começa a enxergar. E Jesus pergunta para ele, você está vendo? Ele diz, sim, mas eu vejo homens andando como árvores. Jesus novamente toca naquele homem. Ele fala assim, agora eu vejo perfeitamente, nitidamente, agora eu vejo. E Jesus então manda aquele homem voltar. O que eu gosto nesse texto é porque Jesus, antes de curar naquele homem, Jesus toca naquele homem, encosta nele, pega na mão dele, passa saliva na terra, passa saliva nos olhos, toca naquele homem por outra vez. Isso me chama a atenção para um fato. O fato de que não adianta estar perto de Jesus. É preciso ser tocado por Ele. É preciso sentir essa mão de Jesus tocando em nós, sabe? É preciso sentir o toque de Jesus. É preciso ouvir da sua voz. Muitas vezes Ele vai nos tirando
de alguns lugares, para que a gente tenha experiências profundas com Ele. Muitas vezes Ele se aproxima de nós e diz: vem para cá. Não é aí. Não é nesse lugar que você vai ter uma experiência comigo. E muitas vezes a gente se vê saindo de lugares onde a gente estava muito confortável, onde a gente já estava acostumado com as coisas, onde tudo já funcionava ali dentro de um padrão, a gente já sabia como funcionavam as coisas. Aí chega Jesus de repente e fala assim: me dá sua mão aqui, vem para cá comigo, vem andando aqui comigo que eu vou te tirar daí. Que aí não é o lugar que eu quero agir e trabalhar no seu coração. Vem para cá comigo. E aí Ele vai e nos toca. Esse toque que nos cura. Esse toque que tira de nós todo tipo de cegueira, sabe? Aquele homem era cego literalmente, ele não enxergava. Mas nós, em alguma medida, também temos as nossas cegueiras. E é preciso que Jesus toque nos nossos olhos. Ele que é a luz do mundo. É preciso que essa luz brilhe sobre nós, para tirar as nossas cegueiras, para nos fazer enxergar a vida de forma que, da mesma forma com que Ele enxerga. Porque o nosso olhar é distorcido. É preciso que a luz de Jesus brilhe sobre nós, para que a gente de fato veja a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. Ele não fala da verdade. Ele não ensina a verdade. Ele é a verdade, a própria verdade. De modo que sem essa experiência do toque de Jesus, desse encontro, a gente continua nas nossas cegueiras. A gente continua com os olhos fechados, com um olhar distorcido. Distorcido a respeito de quem somos. Ou a gente se acha mais do que somos, ou a gente se acha menos do que somos. É preciso que Jesus brilhe sobre nós para que a gente tenha clareza de quem de fato nós somos. É preciso que essa verdade brilhe sobre nós. De outra forma, o homem continua na escuridão, se achando mais do que é, ou se achando menos do que é. Se não for esse toque de Jesus, a gente fica nesse lugar de escuridão. A gente vive uma experiência, como diz o apóstolo Paulo, mortificada. Por isso que não é possível só estar perto de Jesus. É possível, mas isso não significa tudo. Trazendo para os nossos dias, não basta estarmos no ambiente da igreja, ouvindo da palavra, é preciso ter um toque, uma experiência profunda com Jesus. Não basta estar diante da palavra, diante da igreja, diante da comunhão. Não basta ouvir louvor. Irmão, deixa eu falar para você. Você faz um bem ao seu coração. Todas as vezes que você põe lá o seu louvor, canta, adora o Senhor, faz um bem ao seu coração. Mas isso não é suficiente. Eu lamento dizer isso para você. Enquanto você não passa por essa experiência profunda de perceber a vida de Jesus sendo gerada em você, tudo é superficial. O propósito de Deus é fazer a vida do Filho brilhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Então ele está afirmando a sua natureza. Mas Jesus aqui também nesse texto fala do caráter da sua missão. E a missão de Jesus é tirar o homem da condição de trevas. Na Bíblia, a metáfora da escuridão, das trevas, desse lugar caótico, aponta para uma realidade, para a morte. Todas as vezes que você encontrar essa expressão na Bíblia,
trevas, noite, escuridão, obscuridade. Está apontando para a morte. E morte na Bíblia está para além da mortificação física do corpo humano. Morte na Bíblia não é somente quando alguém fisicamente tem os seus órgãos paralisados, seu cérebro, seu coração. Alguém morre fisicamente. Na Bíblia, morte está para além disso. Morte é também, na Bíblia, um tipo de vida. É um paradoxo, né? Vida e morte, sendo conjugados aí na mesma frase. Mas na Bíblia, alguém pode viver numa condição mortificada. Ainda que esteja vivo, ainda que esteja com o coração pulsando, com o cérebro, diante de Deus é uma condição mortificada. Não tem vida, não tem fôlego de vida, é uma existência mortificada. E trevas é justamente isso. Jesus está aqui dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Em outras palavras, quem me segue experimentará de uma nova qualidade de vida. Não mais uma vida mortificada. Quem tem essa experiência profunda com Jesus passa a experimentar de uma nova qualidade da sua existência. Encontra sentido para a vida. Encontra significado. Quero repetir aqui. Não tem a ver com sermos perfeitos ou não. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o profundo do seu coração. Ele sabe tudo o que se passa no seu coração. Ainda que às vezes a gente ache que Deus não sabe, o salmista vai dizer que Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Então Deus conhece o seu coração. E é por isso que nós precisamos de salvação. Por que a gente precisa de salvação? Para que a gente não tenha uma vida mortificada. Para que a gente experimente de uma nova qualidade de vida. Um novo tipo de existência. Para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus, que é a matriz da humanidade. Minha oração por mim e por você nessa manhã é para que a cada dia da nossa vida, todas as manhãs, Deus esteja gestando em nós a vida do Filho. Natal é isso. Natal é Deus trazendo o seu Filho para o mundo, mas não apenas para o mundo, sobretudo para os nossos corações. Você olhe para a sua vida, para a sua história, para aquilo que você já viveu, aquilo que constitui toda a sua memória, mas que você olhe para frente também e veja, isso tudo pode ser ressignificado, pode ser mudado, pode ser transformado quando eu segurar nas mãos de Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Há uma vida pulsando em Jesus. E a minha oração é para que essa vida, essa luz, pulse também no meu coração, pulse também no seu coração. E que a gente viva a partir daquilo que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Seja assim, para a glória do nosso Pai. Feche seus olhos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Deus Santo, bendito, que a Tua luz, Pai, ilumine a nossa vida, a nossa existência. Nos tire todos os dias, Pai, desse lugar de trevas, de escuridão, de obscuridade, de mentira. Nos leve, Pai, para a Tua luz, para a Tua verdade. Teu reino, Pai, que a gente viva
a perspectiva do reino, que é onde o Senhor governa, onde o Senhor direciona, que o Senhor seja, de fato, Senhor sobre os nossos corações, que o Senhor, de fato, Pai, conduza as nossas vidas. A gente quer, Pai, estar atento à vida de Jesus que está sendo gerada em nós. Que a gente consiga discernir isso, que a gente consiga perceber isso, que a gente não viva no automático, seguindo, mas que a gente seja guiado por Jesus. Porque é Ele quem nos tira de toda a condição obscurecida. Que Jesus seja o nosso Senhor e que o nosso coração, Pai, esteja inclinado, que os nossos olhos, Pai, atentos, abertos na direção de Jesus. E que a gente responda esse chamado de Jesus para segui-lo e que a gente desfrute, Senhor, cada dia de um pouquinho mais, de uma porção a mais dessa nova qualidade de vida que Ele está gerando, gestando em nós. Que o nosso coração seja a manjedoura. Que o nosso coração seja esse lugar para que Jesus nasça e faça florescer em nós a sua vida e faça brilhar em nós a sua luz. Seja assim, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém.